Bom, hoje eu estou aqui com o professor Lula, mais conhecido como Lula, faixa 7º grau, e eu vou perguntar para ele se ele praticou alguma arte marcial antes de conhecer o jiu-jitsu. Bom dia a todos, galera da luta. Então, meu nome é Luiz Roberto, como foi dito aqui, realmente eu levei esse nome de Lula. Lula é herdeiros, não tem nada a ver com política, através do meu mestre Xandu, que eu sou da origem fada, origem centro cultural, e é uma longa história, são muitos anos de jiu-jitsu, Ele acabou de reportar aqui como 7º grau, não estou com 7º grau, estou esse ano agora de janeiro pegando meu 7º grau, 2027, já era para me ter pego, não peguei, não ligo muito para isso, mas, cara, o jiu-jitsu é uma ferramenta transformadora, E hoje eu estou tendo a honra aqui de estar com meu amigo aqui, Marcelo, entendeu? E aí no primeiro contato de luta que você teve foi com qual arte marcial mesmo? Então, Marcelo, eu comecei era um garoto muito estressado, muito brigador, muito encrenqueiro, e muitos falavam para mim, cara, faz luta para você extravasar essa parte, agressiva que eu tinha. E eu comecei, o Marcelo me fez essa pergunta agora, cara, me veio lá atrás, eu comecei com Karatê, Shotokan, no Kohara, aqui em Marechal Hermes, um japonesinho brabo, cabeludinho. E esse professor, minha primeira semana de academia de Karatê, tinha uma competição, Marcelo, muito engraçado. Essa competição eu falei pro professor, eu posso participar dessa competição? E o professor falou, pô, cara, tu quer participar? Eu falei, fui pra lá, não sabia a regra, não sabia nada. E nessa competição, o meu adversário era Shotokan, cara, que é Shotokan. Cara, eu acertei o nariz do cara, mano, e eu achei que tava ganhando a luta. Pelo contrário, fui desclassificado. E eu passei a não gostar da luta, porque eu achava que a luta tinha que ter um contato, mas ali não era contato, era marcação de ponto. Então eu saí, cara. Mas as pessoas começaram a falar, cara, sabe por quê? Faz uma luta, faz jiu-jitsu. Eu estava contando até com o Marcelo aqui a história sobre o jiu-jitsu, que ninguém conhecia jiu-jitsu, Marcelo, na época. E eu acabei conhecendo o jiu-jitsu de uma forma totalmente diferente que hoje em dia, se fala, o jiu-jitsu hoje em dia tem uma grande progressão, evolutivo, mas eu conheci o jiu-jitsu como uma luta de agarrar um homem, eu falei que isso não é pra mim, Marcelo, não é pra mim ficar agarrando homem com homem, era uma coisa muito, sem nexo pra mim. Fui embora, peguei meu kimonozinho trançado, que na época era kimono trançado, reforçado, aliás, kimono. Fui embora com o meu kimono de Karatê. Aí as pessoas já, o Lula, cara, tu foi embora, velho, tu não fez nenhuma experimental. Eu falei, não, cara, não gostei, não tem nada a ver comigo. Meu amigo me fez retornar à academia, eu muito contra a vontade, fui, Fiz a primeira aula, o mestre Xandu, que era um grande mestre, uma pessoa que eu nunca mais vou esquecer dele. E esse mestre me botou lá para fazer escolinha, e depois, Marcelo, na escolinha tinha a luta, que é o rola, E eu comecei a pedir ele para entrar, para lutar, porque eu queria lutar. O professor pegou um cara mais magrinho, Marcelo, que tinha na academia, que era um faixa roxa. E eu pensei, pô, vou matar esse moleque. Cara, só que não, esse moleque me finalizou de tudo quanto a forma, armlock, triângulo, e eu não queria bater, e no final aprendi a bater, ele me ensinou que tinha que dar os tapinhos. E daí em diante eu me apaixonei por essa arte marcial, entendeu, Marcelo, que está entranhada no meu DNA, e hoje, eu sou muito grato pela transformação que o jiu-jitsu fez na minha vida. Eu era um cara estressado, brigador, deixei de ser um cara brigador, estressado, e um amante da arte. Pô, que bacana, você vê, é interessante como muda a vida das pessoas, seja hoje em dia para as pessoas viverem mesmo do esporte, ou seja só por saúde, que é o que é importante pra caramba também. E nessa brincadeira toda, já são quantos anos? Então, Marcelo, já são muitos anos, só de faixa preta, eu já tenho 32 anos, eu já dou aula desde a faixa marrom,
Então, são muitos anos, são muita história, né? Nos anos 90, participei de toda a trajetória do jiu-jitsu dos anos 90, toda essa transformação do jiu-jitsu, né? Que não era conhecido para o jiu-jitsu hoje, que é conhecido mundialmente. Então, são muitos anos de história. Pô, isso é muito bacana, é muito legal você ter a oportunidade de ter visto as rivalidades entre as artes marciais que foram que fizeram o jiu-jitsu ser o que é hoje em dia, né? Se não tivesse isso, dificilmente ia ganhar o mundo como o jiu-jitsu ganhou. E aí, a parte da transição da branca a marrom, no caso, as coloridas, você permaneceu na mesma academia, na FADA, ou não? Você, no meio do caminho, já foi para a academia? Então, quando a Academia FADA, né, tem existência aqui né, era uma das academias mais fomentadas da Zona Norte, né, porque tinha aquela rivalidade, teve aquela luta, né, aquela competição de Gracie contra a Academia Bento Ribeiro, que era Oswaldo FADA, e teve aquela progressão aqui na Zona Norte, FADA, né? E eu, quando entrei no jiu-jitsu aqui na FADA, já não era mais Academia FADA, passou a ser Academia Centro Cultural, onde o presidente era o Monsueto, falecido Monsueto, mestre Monsueto. E o Ovidius, cara, esse cara é genial, esse cara era um lutador de ringue, dos melhores que eu já vi na minha vida. E eu comecei lá no Centro Cultural, né, com o mestre Xandu, onde ele me apelidou de Lula. E dali, né, eu comecei a aprender o jiu-jitsu de uma forma que o jiu-jitsu era de segunda a domingo, que a Academia Centro Cultural abria os domingos. E comecei a conhecer muita gente de diversas academias aqui da Zona Norte. E tinha o Laerte Barcelo, né, que eu já conhecia de nome, que foi um dos caras renomado da Academia FADA, entendeu? O cara era muito sinistro, ele passou a ser um atleta também da Oswaldo Alves. E eu, uma vez, o Ovidio fez um campeonato interno, Marcelo, dentro da academia, e eu me achava o tal, né? Eu, mais um faixa marrom, que era o Vitor Hugo, me achava o cara, né? Treinava bem todos os dias. E um dia ele fez um campeonato interno, convidou a academia do Laerte Barcelo, que era em Marechal Hermes, para essa competição interna. E eu me sentia preparado, só que não, cara. Quando chegou a equipe do Laerte Barcelo, Marcelo, era a segunda, assim, frangaçado, cara. Os caras pulavam na guarda guilhotina e ganhavam de todo mundo. Eu falei, que isso, cara? A gente tá perdendo toda a minha equipe. Os caras que eu tinha como, né, meus fãs perdendo, assim, de um golpe rápido. Cara, aí quando foi a minha vez de lutar, eu peguei o André Gustavo. André, um abraço pra você, meu querido. Tamo junto. Era faixa laranja, um garoto, e eu, né, devia ser faixa azul. Pensei, cara, eu não vou trazer esse garoto pra guarda, Marcelo. Cara, o garoto era o ex-pé, chave de pé. O moleque dava chave de pé de tudo quanto é jeito, na montada. E eu fui finalizado na chave de pé e ele fez fila de chave de pé. Pensei, Marcelo, que isso, cara? Falei pro meu amigo Vitor Hugo, cara, a gente não tá com jiu-jitsu bom não, cara. A gente vai tomar até porrada no meio da rua. Nós temos que conhecer essa academia Laerte Barcelo em Marechal, que você tem conhecimento lá de Laerte, conhece bem, fui para lá. E lá eu comecei a transformar meu jiu-jitsu em um jiu-jitsu competitivo, né? Um jiu-jitsu de competição, passei a ser um cara de competição. Quando eu vinha treinar no Centro Cultural, eu já amassava todo mundo, os graduados que eu tinha como fã. E aquilo, sabe, eu fui estando em duas academias ao mesmo tempo, pagava uma, pagava outra. Só que o meu mestre Xandu, ele tinha muito ciúme, ele não queria que eu fosse de outra academia, nem gostava que o aluno treinasse outra academia. E cara, ele me dava bengalada, me dava tapa na cara, Marcelo, pô, era coisa assim, coisa da época, né? Da época. E o Xandu morreu, né? A academia Centro Cultural fechou. Aí eu passei a ser aluno do Laerte Barcelo e me formei preta na Academia Laerte Barcelo, passei a dar aula na Academia Laerte Barcelo com as crianças e lá começou assim minha trajetória dentro do esporte competitivo. Que bacana, cara, isso aí não tinha outro caminho, né? Ele sempre gostou, tanto que fez isso quando passou pelo Karatê, né? Quando foi que você teve a oportunidade de ter o seu primeiro CT? Você falou, caraca, não acredito, agora eu tenho o meu CT. Pô, Marcelo,
é um sonho, né, de todo professor, né, ele ter o teu CT, né? Cara, eu transformei muitas pessoas, muitas vidas, né? Eu tenho alunos que vinham da comunidade do Muquiço, alunos que não tinham oportunidade e eu dei oportunidade a essas pessoas, né? Eu tenho alunos nos Estados Unidos, Robson Mamal, Lucas. Eu, inclusive, tenho uma equipe minha na Ucrânia, não sei se você sabe. Não sabia. Eu que tenho há bacana. 7 anos, antes da guerra, esse pessoal já estava comigo e são fiéis a mim. Tem uma filial nos Estados Unidos, que é uma professora também americana de jiu-jitsu, que ela pesquisou um pouco sobre minha vida e me escolheu ela como professor, mestre dela, e até hoje ela está comigo, não consegue se desvencilhar, sabe? Ela tem uma consideração imensa comigo, uma gratidão por eles. E quando eu abri meu primeiro CT, Marcelo, foi uma coisa assim, sabe, de amor ao esporte mesmo, porque a gente que vive disso, né? Porque hoje a gente vive como profissional, né? Hoje o jiu-jitsu se profissionalizou. Na nossa época não, a gente dava aula por amor, dava aula de graça, como o Carlos Grace, né? Poxa, morreu praticamente pobre, dava aula de graça, não cobrava os alunos, e eu era desse jeito. E eu, quando abri meu CT, eu abri meu CT nesse propósito, de ajudar a transformar as pessoas de graça, e treinavam de graça. E muitos hoje, né, são gratos por isso. Eu abri meu CT, cara, eu rodei aqui em Bento Ribeiro, eu estou aqui em Bento Ribeiro, na época Bento Ribeiro só tinha eu e Marechal Laerte Barcelos, não existiam outras academias aqui pela Redondeza, Valqueire, a Nova União tinha com o Léo Santos, mas eu era a hegemonia aqui. Então eu abri o CT em frente à estação de Bento Ribeiro, onde era a antiga FADA, Centro Cultural, ali eu dei aula nessa academia, depois eu rodei para as outras academias Transforme. Depois eu vi que eu tinha que ter uma coisa, não de academia, uma coisa minha, que eu alugasse, e, sabe, para eu ter os meus alunos de uma forma mais, de mais presença. Eu abri uma academia, um espaço na Rua Marina, que era um salão de festa, que a gente montava o tatame na segunda, na quinta-feira a gente tinha que montar porque tinha festa no final de semana. Cara, imagina a guerra que era. Era uma guerra, quebrava dente do tatame, e eles queriam treinar sexta, não tinha como, até que há 4 anos atrás, ou 3, eu peguei esse espaço aqui, né, transformei esse espaço aqui num dojo, né, com uma amplitude maior, com um conforto maior, um dojo de raspa, e hoje eu estou aí, né, vivendo essa vida aí, esse amor por esse esporte aí que realmente é transformador. Pô, muito bacana. Estou muito feliz de estar aqui, tendo a oportunidade de estar conversando aqui com o mestre Lula, com o professor Lula, que está me dando essa oportunidade de contar um pouquinho da caminhada dele, né, porque a gente sabe que 35 anos são 35 dias. E eu queria deixar aqui o meu agradecimento por essa oportunidade, que vai ser a primeira de muitas. Isso aqui é uma enciclopédia, inclusive o mestre é formado... Sou formado em História na Faculdade Federal de Rio, estou fazendo Educação Física, né? Estou no 4º período de Educação Física na Celso Lisboa, até para aprimorar mais a parte esportiva dos meus alunos. Estou apaixonado pela Educação Física, entendeu? E a gente está sempre em busca de conhecimento para transformar e dar exemplo para todos aí. Eu estou com... o Marcelo acabou não perguntando a minha idade, né? Eu vou fazer 63 anos no mês que vem, 61 anos, 61 anos no mês que vem. Cara, e estou aqui, a saúde que eu tenho é graças a esse esporte. Se não fosse esporte, de repente eu seria um cara barrigudo, né? Bem caquético mesmo, mas graças ao jiu-jitsu, graças a essa ferramenta aí. Pô, maravilhosa, que muda vidas. Inclusive, faça como o mestre aqui, continue estudando, ele nunca parou, ele está sempre sendo um exemplo dos seus alunos. É muito importante se qualificar. Mais uma vez, obrigado, parabéns antecipado pelos seus 61 anos. É isso aí, cara.